Olá, meu nome é Rafaela, tenho 32 anos, tenho pele branca, cabelos curtos, eh, cor chocolate, tenho uma estatura pequena e o nosso grupo é representado por mim, pela Sarita, a Cristiane e a Maria Luísa. Daqui a pouquinho elas vão se apresentar também. A gente vai falar. Primeiramente, eu vou começar o vídeo falando sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção também dos conceitos científicos. Segundo a teoria histórico-cultural, a linguagem é uma ferramenta de mediação simbólica fundamental que possibilita à criança a internalização do conhecimento. É por meio da linguagem que elas conseguem desenvolver as funções psicológicas superiores, como a atenção, a memória e o raciocínio. Ela desempenha um papel essencial na organização dos conceitos científicos, que são aqueles conceitos que as crianças adquirem no cotidiano da escola. A linguagem, nesse sentido, promove o desenvolvimento por meio da interação social e da construção compartilhada do saber. Para Vygotsky, o professor assume o papel de mediador indispensável no processo de aprendizagem de crianças com deficiência. Atuando na zona de desenvolvimento proximal, o educador facilita interações significativas, respeita o potencial individual da criança e oferece suporte por meio de ferramentas culturais, contribuindo de forma efetiva para seu desenvolvimento cognitivo e social. Agora eu vou passar para a Sarita. Boa tarde, meu nome é Sarita, tenho 40 anos, sou morena, pele morena, olhos castanhos, escuro, cabelos pretos com mechas claras, estatura mediana. Eu vou falar um pouquinho também sobre as mediações escolares através das práticas pedagógicas e como essas práticas podem auxiliar na inclusão de crianças com necessidades especiais nos espaços escolares. Compreendemos os processos educacionais como sendo a concretização do humano em cada indivíduo. Por meio da mediação social, o indivíduo se apropria da cultura, produção e produto da história dos homens e se constitui enquanto pessoa partícipe do desenvolvimento cultural. Ao falarmos sobre a dimensão cultural, impregna o biológico e como a história de produção e relação dos homens afeta as condições de vida, podemos se orientar para a abertura de possibilidades de humanização via práticas educacionais. Como Vygotsky nos enfatiza, a integralidade da pessoa nas dimensões social, cultural, orgânica, biológica, afetiva, cognitiva, entrelaçadas. Aspectos esses que nos levam a considerar a deficiência como não determinante do desenvolvimento. A heterogeneidade dos processos, ou seja, os diversos modos e vias de constituição do humano. A especificidade, isso quer dizer, ter em vista o conhecimento da deficiência para estabelecer caminhos educacionais com foco na criação e disponibilização de diversos recursos instrumentais, variadas formas de suporte, novas ações e mediações humanas, investindo na atividade de instrução. A partir desse pressuposto, em que o desenvolvimento se entretece com a educação, compreendemos a deficiência como condição humana, o que implica problematizar a forma como o meio social está estruturado, organizado, projetado para receber e lidar com as especificidades das condições orgânicas. Diante disso, Rodina nos afirma a importância da educação especial escolar e implementar um ambiente educacional com base na positividade do desenvolvimento, fornecendo condições adequadas à inserção das pessoas com deficiência nas experiências socioculturais inerentes à humanização. Portanto, escutaremos os relatos, da Rafaela, da Cristiane e da Maria Luísa, que são professoras da rede pública e privada de ensino,
como as mediações, através das práticas pedagógicas, possibilitaram a criação do novo processo de educação e desenvolvimento dessas crianças. Eu me chamo Boa tarde. Cristiane. Eu me chamo Cristiane, viu? Tenho 45 anos, morena clara, altura mediana, mais ou menos até 1,75 m, cabelos escuros, olhos castanhos escuros. Bem, eu sei que a linguagem ela é essencial na construção do processo psicológico, no caso com o pensamento lógico, né? A memória voluntária e a autorregulação. Como diz Levi Vygotsky, né? Que esses processos se desenvolvem por meio das interações sociais mediadas pela linguagem, especialmente no ambiente escolar, onde os conceitos científicos são introduzidos. Então, assim, um exemplo bem claro, que eu pude acompanhar bem de perto, uma criança que ele tem Down, e ele, ao ver outras crianças em sala de aula, ele se escondia, ele não queria essa aproximação, ele não queria que ninguém se aproximasse dele. Quando alguém começava a conversar com ele se escondia debaixo das mesas, ele não conseguia fazer tarefa como as outras crianças, tirar do quadro, para ele era tudo muito difícil. E eu comecei a observar isso, e comecei a me aproximar com a conversa, fazendo ele entender algumas coisas, e pedia sempre às crianças da sala, para se aproximar dele, insistir nessa aproximação. E as crianças começaram a se aproximar, sorrir, a perguntar, a convidá-lo a sair da sala, porque ele não saía da sala, ele não descia no horário da merenda, ele não ia com as outras crianças, então, assim, era muito complicado lidar com ele. Mas, com o passar do tempo, né, as crianças insistindo, até em relação à apresentação dos trabalhos, que tinha que ter essa apresentação dos trabalhos em sala de aula, como a gente sabe, ele não queria, mas... Qual era a idade da criança, Cristiane? Ele tinha 11 anos. Quantos? 11 anos. 11 anos? Era bem difícil de ter que lidar com essa criança. Então, assim, ele passou a compreender, a entender que era necessário que isso fosse feito. E quando as crianças procuravam ele passou a ceder. Ele não lia, ele não tirava do quadro, e assim ele passou a sair de sala, quando as crianças chamavam, ele passou a conversar, a interagir com as crianças. Hoje, Gabriel, ele lê, ele conversa, ele tem toda essa timidez que ele tinha antes, hoje ele já não tem mais, entendeu? Porque foi um acompanhamento bem de pertinho mesmo em relação à apresentação de trabalhos, de tudo, você tem que fazer, tem que participar, vem para cá, puxa e vem, e ele se destacou, e hoje ele está bem. Então, assim, esse processo de linguagem, ele é a ponte para o conhecimento cotidiano da criança, então é de grande valia. E tem que ser realmente promovido esse desenvolvimento, as habilidades mentais mais complexas, tem que ser realmente vir por meio da linguagem, da conversa, da interação, do incentivo, e as crianças, elas conseguem sim se desenvolver. Ele já era alfabetizado? Assim, pelo que eu pude ver, a mãe sempre muito do lado dele. Então, sempre quando ele tentava fazer alguma coisa, a mãe dizia: ele não pode, ele não consegue, ele não sabe. E eu percebia que ele absorvia muito isso dela. E eu comecei a trabalhar: você pode, você consegue, você faz. Ele estava começando a fazer o nome, entendeu? Então, assim, ele tinha o conhecimento de alguma coisa, mas não tinha o conhecimento que ele tem hoje, com 14 anos. A gente sabe que a criança com Down, ela tem a deficiência intelectual, né? E justamente ela aprende por repetição, né? É quando a repetição, então, ela consegue sim assimilar do jeito dela, mas ela consegue sim, né? Então, a gente vê que o trabalho, né, de constância, de estar ali ao lado, com certeza a criança, ela vai conseguir sim. Agora nós vamos ouvir o relato da Maria Luísa. Boa tarde, meu nome é Maria Luzia. Maria. Eu tenho 32 anos, mas é normal. Tenho cabelos longos, pele clara, olhos castanho-mel. E esse ano, 2025, me deparei com uma criança autista de apenas 3 anos, trabalho na creche, e de suporte nível 3, não verbal.
ele chegou para a gente, não se comunicava de forma alguma, apenas o choro. E no processo de adaptação, eu notei que ele guardava para si conhecimentos prévios. Então, fui desenvolvendo algumas técnicas, como, por exemplo, a apresentação de desenhos, de cores, de música, e notei que ele adorava aquele mundo. Então, passei a utilizar o processo da musicalização com ele para desenvolver a linguagem e o uso das cores também. Todas as coisas que eu ia fazer, a apresentação da letrinha A, a apresentação das frutas, eu usava sempre as cores. Por exemplo, maçã é vermelha. E por repetição, claro, maçã, maçã. E ele começou a observar muito e começamos a ver as mudanças. E, de repente, ele começou a falar as cores e a cantarolar músicas. Tem muito pouco tempo, são apenas 3 meses, e a gente percebeu que ele estava se resguardando, mas que ele tinha muito conhecimento. E a adaptação também, junto com as crianças, que comecemos a estimular que as crianças interagissem com ele, explicando. Teve o dia do autismo, então dei uma aula sobre o autismo, com contação de histórias, e muitas crianças notaram que aquela criança que estava ali era diferente, igual a da historinha. E começou a buscar ela para participar de todas as atividades, das brincadeiras, da musicalização, porque a gente fazia um processo mais individual com ele e passamos a fazer um processo em grupo. No caso, na educação infantil, são com 3 anos, né? Mas ela, hoje em dia, ela já fala alguma coisa ou ela ainda continua já... Não, hoje em dia ela canta a musiquinha Boi, Boi da Cara Preta, sempre está cantarolando. Ele fala as cores amarelo, vermelho, verde e azul. Fala mamãe. Quando está comendo, ele faz tia delícia e entende muita coisa. Eu peço, tia, quer um beijo? Ele sabe que é um beijo. Então, ele está fazendo uma aprendizagem de linguagem significativa, não só aprendendo a falar, porque é diferente, mas sim dando o significado da fala. Ela também é acompanhada por terapia, assistida, essa criança? Começou as terapias agora. Então, quando a gente vê, né, que tem a participação de escola, né, ao profissional, a terapia é o tríplice, né, escola, casa e terapia, com certeza a criança tem a se desenvolver e evoluir, né, que a gente sabe, né, que quanto mais precocemente a intervenção na criança, melhor para a funcionalidade dela na vida, né. Agora vamos passar para a Rafaela. Bom, como eu já me audiodescrevi, agora eu vou começar já com o meu caso, né? Lá na escola que eu trabalho, esse começo do ano entrou uma criança, ela tem 4 anos. Quando ela não tem nenhum laudo, né? Porém, ela tem atraso na fala. Na verdade, ela tem acompanhamento para fono, mas ainda não faz nenhum tipo de acompanhamento, né? Só frequenta a escola. E, assim, quando ela chegou, ela se comporta como, assim, o comportamento dela é como se fosse um bebê, a fala dela também é muito difícil de entender, e a gente percebia que ela ficava muito, muito perdida do que ia acontecer, tipo, da rotina. Por mais que a gente falava todo dia, a gente tem a luzinha, né, que a gente escreve, agora vai ser a hora que a gente vai sentar na roda, depois vai ser a hora que a gente vai para educação física, depois vai ser a hora de fazer uma atividade, de fazer um desenho, e ela sempre tinha muita dificuldade também para se concentrar para fazer as atividades, e aí a gente começou a criar uma rotina visual para ela, né, do que ia acontecer no dia, também começou a falar com as outras crianças para tentar fazer com que ela participasse das brincadeiras, porque sempre nas brincadeiras ela nunca queria ela sempre preferia brincar sozinha, ela não queria brincar em grupo. Agora a gente já começou a incentivar as outras crianças para chamar ela, vamos brincar, a gente quer que você brinque, a gente quer que você participe. Quando a gente faz roda de conversa, a gente sempre incentiva, sempre chama, fala para ela. Apesar dela ter muita dificuldade, né, mas a gente percebeu que ela já está conseguindo brincar com as outras crianças e está conseguindo falar, mesmo com dificuldade, porque como ela não faz o acompanhamento com a fono, mesmo na escola ainda fica muito difícil, né, a comunicação, mas já deu uma melhorada
e também colocar ela para ajudar na rotina. Você vai ajudar a escrever o calendário. Que dia é hoje? Que a gente tem um calendário lá em branco. Aí as crianças que vão colocando os dias. Hoje é dia 7. Tá bom, coloca. Você sabe fazer o número 7? Aí quando não sabe, um outro colega pode ajudar. Então, assim, a gente está fazendo com que ela consiga entender que ela faz parte daquele grupo, né? E que é muito importante que ela participe como as outras crianças, apesar dela ter dificuldade, ela já está melhorando, né? Já está conseguindo interagir e participar de ajudar na rotina também. Aí, no caso, essa rotina visual ela foi feita. A gente fez como se fosse um cartaz com foto deles mesmos fazendo as coisas, sabe? Agora é a entrada, depois é a hora da roda. Uma fotinho deles fazendo as coisas, sabe? Aí tem ajudado bastante nessa questão Agora ela momentos. agora ela sabe o que vai acontecer no dia, entendeu? Porque quando a gente falava, não, ela tinha muita dificuldade para se concentrar. Ela sempre perguntava, mas agora é o quê? Agora ela já está conseguindo. No caso, você falou que ela tem um encaminhamento para o fono, mas assim, porque a família não quer levar, ou não. Porque a gente sabe que infelizmente muita família que a gente não quer aceitar, né? Minha criança, né? Ou porque realmente a mãe acha que não precisa, ou tem essa. Então, quando eu conversei, a mãe dela falou que não tem tempo, né? Que ela trabalha o dia inteiro, que não consegue conciliar horário de consulta e também não consegue marcar, porque ela falou que tem um convênio e o convênio nunca tem vaga, fica em lista de espera, ninguém chama. E aí ela já falou, eu vou levar no particular, mas até agora continua sem acompanhamento. E ela, assim, ela precisa muito, porque às vezes é até algum problema na articulação da fala, né? Também tem que ver. E aí eu acho que ia ajudar muito também na comunicação, se ela conseguisse falar, se ela desenvolvesse, né, a parte da fala, já ia melhorar muito também a parte de interação dela. Como a gente pode ver nos 3 relatos, essa questão da linguagem, né? Que quando há o atraso da linguagem, o atraso da fala, querendo ou não, a criança há um atraso global, né? Então, assim, ela atrasa na interação social, como na comunicação, como até no que ela mesmo quer se expressar e não consegue, né? Então, como ela mesma falou, a Cristiane falou que ela ia lá, apontava, chamava, ela pegava ela, né? Então, assim, ela não se expressava, né? Então, quando a criança desenvolve a fala, a gente vê a importância, né, da linguagem, da fala, né, para a criança, desde pequenininha, porque é quando ela consegue se expressar, né? Quando ela consegue absorver e passar, né? Para poder se comunicar, né? Então, a gente vê, né, que a importância da linguagem, né? Então, quando há o atraso da linguagem, então, quanto mais cedo, né? Ela já está com 4, você vai fazer 5 anos, né? Então, assim, eu tiro também pelo meu menino, que com 3 anos também, ele teve um atraso de fala, mas meu menino não foi diagnosticado com autismo, foi só o TDL mesmo, né? O transtorno de linguagem, e é justamente essa questão da articulação, né? Ele tem essa questão do P, do B, ele ainda tem uma dificuldade, né? Na primeira palavrinha ele consegue pronunciar, já na segunda, por exemplo, a palavra que tem o P e o B 2 vezes, ele já não consegue fazer essa articulação, né? Como profissional da área, que é o fono, ajudaria muito a criança, né? E o desenvolvimento dela seria bem melhor, né? Com certeza. Bom, é isso, então, né? Esse foi o nosso vídeo, né?